Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Barros, professor de língua inglesa, dando continuidade à nossa jornada rumo ao Enem. Nós iremos trabalhar hoje a habilidade 7, visando uma questão em específico no qual a mesma trata da função e o uso social, ou seja, o propósito, o objetivo, a pretensão da peça publicitária. Então nós temos aí uma peça publicitária, tá certo? Um post, no qual ele diz o seguinte: Know what to do in case of damn emergencies. Professor, o que seria esse termo damn? Esse termo damn, galera, de acordo com o nosso vocabulário, ele vai ser o quê? Barragem. Isso mesmo. O termo barragem, que pode vir como dams, barragens, tá? Então, quando ele diz dam emergencies, ele está falando das emergências voltadas para as barragens, emergências de barragens. Então, ele diz, vocês sabem o que fazer? Olha só, ele traz uma pergunta. Você sabe o que fazer em caso de uma emergência, né, de um acidente de barragens? Então, ele vai trazer para a gente alguns tópicos para nos alertar acerca desta situação. Prestem atenção. No primeiro, National Dam Safety Awareness Day is May 31. PGE urges those living or working downstreams of dams to have an evacuation plan and be able to recognize signs of a potential dam breach. Então ele diz que o Dia Nacional da Consciência e Segurança das Barragens é comemorado no dia 31 de maio, tá? E a PGE, uma ONG, tá? Um órgão, ele discute com aqueles que vivem ou trabalham, né, na ribanceira abaixo, rio abaixo, ou seja, na margem, ali nas proporções, nas direções da barragem, tá certo? Para que eles tenham planos de evacuação e sejam capazes de reconhecer sinais, olha o termo recognize, tá certo? Reconhecer sinais de uma potencial rachadura de uma barragem ou de uma potencial quebra, né? Ruptura de uma barragem. Tá? E aí olha o termo awareness, consciência. No segundo ele diz, have a plan. Practice your evacuation route with family and agree on your safe family meeting placing. Então ele traz um projeto de uma casa no qual ele foca no propósito, né? Então ele diz assim, pratique, tá certo? Pratique o local por onde você irá evacuar, tá? Você irá sair da sua casa com a sua família e acorde com eles, tá certo? Um local seguro para que a família possa o quê? Se encontrar. Terceiro, warning signs. Quais são os sinais, não é? Quais são os sinais de advertência ou que podem chamar a atenção em relação a quê? A ruptura de uma barragem. Intensified sound of rushing water, ou seja, quando eu tenho o quê? Quando eu tenho a intensidade, não é isso, da corrente da água. Intensified water speed or deep, ok? Então a intensidade da velocidade, da profundidade, né, da escuridão, né? Tipo, a água é mais clara e torna a ficar mais escura. Então isso é para ter cuidado. Unusual amounts of dirt in the water, tá certo? Então ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a quantidade de quê? De rejuntes dentro da água, ou seja, aqueles pedaços de terra, de areia, né? Aqueles sedimentos que você sabe que não faz parte ali da distribuição normal, corriqueira de água. E ele diz, what to do if in the water? O que você fazer, né? O que devemos fazer se você estiver dentro desta água que foi dispersada pela ruptura da barragem? Primeiro, stay calm and lie on your back. Então ele pede que você fique calmo e deite de costas, tá bom? Tente deitar de costas
para a correnteza, tá bom? Deite de costas na água. Segundo, keep your feet up and point downstreams. Ele pede que você ponha os seus pés, tá, para o lado de fora, para cima, e sempre na direção da correnteza, né? Sempre apontados para a correnteza. Nunca fique contrário à correnteza. Os seus pés devem ficar para cima e apontados para a correnteza. Terceiro, go with the current and move diagonally across it until you reach shore. E ele pede que você siga a correnteza, tá certo? E tente se movimentar diagonalmente, tá? Para que você assim possa cruzar essa correnteza, cruzar esse rio, tá certo? Ou cruzar essa enchente e alcançar o quê? E alcançar um local seguro, alcançar a margem. Por último, ele diz, what to do if near the water? E o que fazer se eu estou diante, próximo daquela água que foi dispersada pela ruptura da barragem? Ele diz, headed for higher ground, ok? Então ele quer que você procure por um espaço mais alto dentro da casa. Turn on your radio to access emergency information. Ele quer que você fique ligado no rádio para que você possa ter acesso a informações. Do not walk through moving water. Não caminhe tentando se movimentar dentro da água. Isso pode ser perigoso. Avoid driving through flooded areas, né? Então ele pede que você o quê? Ele pede que você evite, né, conduzir qualquer veículo diante, né, de áreas alagadas. Follow evacuation plans e siga os planos de evacuação. Levando em consideração este post, este texto, tá bom? O que nós poderíamos julgar, tá? A questão vem nos dizer o seguinte: com um número cada vez maior de mortes confirmadas em Brumadinho, Minas Gerais, o Brasil pode vir a se tornar a sede da pior tragédia humana provocada por rompimento de barragens de minério das últimas 3 décadas. Com base na imagem ao lado, a função do texto. E aí, galera, qual é o propósito, qual é o objetivo, qual a função desse texto? Letra A. Convencer o leitor a cobrar das autoridades a elaboração de um plano emergencial para o caso da ruptura de barragens. Será que o texto está voltado mais para uma ação política ou uma ação social voltada para o homem, no qual o homem possa agir e mudar a realidade diante de uma catástrofe? Eu acho que está mais voltado para o homem do que para o sistema político, não é? Então vamos lá. Letra B. Discutir a melhor maneira de exigir das empresas responsáveis pelas barragens fiscalizações periódicas de segurança. Quem deve estar de olho nessa fiscalização são os órgãos públicos, ok? Então não cabe a você fiscalizar também quanto cidadão, mas é de ordem pública fiscalizar estas empresas. Letra C. Fornecer informações valiosas sobre como reconhecer os primeiros sinais de que uma barragem está prestes a se romper. Será que é só isso? Será que é isso? Ou fornecer informações valiosas sobre como reconhecer os primeiros sinais de que uma barragem está próxima a romper? Vamos ver? Deixa ela aí de alerta. Letra D. Criticar a precariedade dos planos de evacuação geralmente elaborados pelo governo para situações de emergência. Em momento algum, ela veio o quê? Ela veio incitar a precariedade, tá certo? As estruturas das barragens no nosso país. Então, essa informação não consta no post. Na última, orientar o leitor de forma didática. Opa! Por que de forma didática? Ele vai usar o aspecto visual. Olha só, beleza? Como ele deve proceder antes e depois da possível ruptura de uma barragem. Então eu tenho, olha só, what to do if in the water, o que você deve fazer se você já está diante da tragédia, né? E também ele pede, olha só, para que você se planeje em relação a um plano de evacuação. Então eu tenho o antes e o depois, não é? O propósito então do texto é esse: orientar o leitor de forma didática como saber lidar com o antes e o depois de uma ruptura da barragem. Gabarito correto então seria o quê? Letra E.
Observem que na habilidade 7, os elementos verbos, os elementos visuais, né, eles conversam com a gente, tá bom? A gente tem um diálogo direto, é como se ele saltasse os nossos olhos e nos chamasse a atenção para a realidade do texto. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que vocês tenham gostado dessa análise e até a próxima. Obrigado!